Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. A verdadeira identidade de Jesus. Jesus disse aos judeus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Depois exorta-os para que se tornem suas ovelhas, dizendo: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Alcuino. Isto é, obedecem aos meus preceitos em espírito. Eu as conheço, isto é, elejo-as, e elas me seguem, percorrendo aqui o caminho da mansidão e da humildade, e depois entrando na alegria da vida eterna. Por isso segue: Eu lhes dou vida eterna. Santo Agostinho. Estas são as pastagens de que falou antes, e encontrará pastagens. A vida eterna é chamada boa pastagem, onde a erva nunca seca, sempre verdejante. Vós, porém, buscais caluniar-me por causa disso, porque vossos pensamentos estão todos na vida presente. Prossegue. E elas jamais perecerão, como dizendo-lhes: Vós perecereis eternamente, porque não sois das minhas ovelhas. Teofilacto Diócrida. Como então Judas pereceu? Pereceu porque não perseverou até o fim. Cristo diz isso acerca dos que perseveram. Toda ovelha que se separa do rebanho, deixando de seguir o pastor, expõe-se imediatamente ao perigo. Santo Agostinho. Acrescenta a razão por que não perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Fala das ovelhas, das quais é dito: O Senhor conhece os que são seus. Nem o lobo arrebata, nem o ladrão rouba, nem o salteador mata. Aquele que os conhece e se entregou por eles está seguro de que não perderá nenhum. Santo Hilário de Poitiers. Estas palavras exprimem a consciência do seu poder, para que se compreenda que, embora tendo a natureza de Deus, nasce de Deus, acrescenta: Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos. Não oculta ter nascido do Pai. O que recebeu do Pai, com efeito, recebeu nascendo, não depois. Santo Agostinho. O Filho nascido do Pai, desde a eternidade, Deus de Deus, não se tornou igual ao Pai, crescendo e se desenvolvendo, mas nascendo, como dizendo: Isto é, pois o que me deu meu Pai, que é maior que todas as coisas, que eu seja o seu Verbo, o seu Filho unigênito, o esplendor da sua luz. Por isso, ninguém arrebata as ovelhas da minha mão, pois tampouco as arrebata da mão de meu Pai. Por isso segue: E ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Se entendemos que a mão é o poder, um e mesmo é o poder do Pai e do Filho, porque uma e mesma é a divindade. Se, porém, entendemos que a mão é o Filho, a mão do Pai é o próprio Filho. Isso não é dito como se Deus Pai possuísse corpo e membros, mas porque por ele foram feitas todas as coisas. Com efeito, os homens costumam chamar mãos os homens pelas quais faz o que querem. Por vezes, a própria obra do homem é chamada mão, porque foi feita pela mão. Assim, por exemplo, diz-se que um reconhece a sua própria mão quando reconhece o que foi escrito por cada si.
Nesta passagem, devemos entender por mão o poder do Pai e do Filho, para que não aconteça de, por entendermos que a mão do Pai é o Filho, o pensamento carnal comece a postular um filho do Filho. Santo Hilário de Poitiers. A mão do Filho é chamada mão do Pai, para que compreendas, por meio de uma imagem sensível, o poder comum da mesma natureza, porque a natureza e o poder do Pai também estão no Filho. São João Crisóstomo. Depois, para que não penses que ele é fraco e que é somente pelo poder do Pai que as ovelhas estão seguras, acrescenta: eu e o Pai somos um. Santo Agostinho. Ouve estas duas palavras, um e somos, e estarás a salvo de Sila e Caríbides. A palavra um, salva-te de Ário. A palavra somos, salva-te de Sabélio. Um, logo, não diversos. Somos, logo, Pai e Filho. Somos um, como dizendo, o que ele é, também eu sou, segundo a essência, não segundo a relação. Santo Hilário de Poitiers. Como os hereges não podem negar essas coisas, buscam corrompê-las com as mentiras de sua impiedade. Tentam, com efeito, reduzir essa unidade a uma unanimidade, de modo que haja entre o Pai e o Filho somente uma unidade de vontade, não de natureza. Isto é, o Pai e o Filho seriam um, não porque são, mas porque querem o mesmo. Entretanto, o Pai e o Filho são um pela geração da natureza, pois, quando Deus gera a partir de si, não há nenhuma degeneração. São um enquanto aqueles que não podem ser arrebatados da mão do Filho não podem, igualmente, ser arrebatados da mão do Pai, porque o Pai age nele e com ele, pois ele está no Pai e o Pai está nele. Não se trata de criação, mas de geração. Não é uma unidade de vontade, mas de poder. Não fala aqui de unanimidade, mas da natureza. Não negamos, portanto, que haja unanimidade entre o Pai e o Filho. Os hereges, com efeito, costumam mentir, dizendo que afirmamos haver discórdia entre o Pai e o Filho, porque negamos que essa unidade seja a da mera concórdia. O Pai e o Filho são um em natureza, honra e virtude, e a mesma natureza não pode querer coisas diversas. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.